Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas adultas inteligentes e capazes. Elas começam metas com clareza, avançam por um tempo e, em algum ponto, algo muda internamente. A energia diminui, o entusiasmo desaparece e a mente passa a produzir dúvidas que parecem racionais. O mais curioso é que, na maioria das vezes, a desistência não vem acompanhada de uma decisão consciente, mas de um afastamento gradual, quase imperceptível. O cérebro humano não foi projetado para buscar realização de longo prazo, e sim para evitar desconforto psicológico imediato. Quando uma meta exige esforço contínuo, sem recompensas visíveis, o sistema interno interpreta essa situação como um risco. Surge então a necessidade de aliviar a tensão, e abandonar passa a parecer uma escolha lógica, mesmo quando não é. Este vídeo existe para revelar que por trás dessa sensação de cansaço ou desmotivação, há mecanismos mentais previsíveis atuando de forma automática. O primeiro desses mecanismos é a forma como o cérebro interpreta esforço sem retorno imediato. Sempre que uma ação não gera resultados claros, o sistema nervoso começa a questionar se o gasto de energia vale a pena. Essa reação não é consciente nem racional, ela é biológica e emocional. O cérebro prefere o que é previsível, confortável e conhecido, mesmo que isso mantenha a pessoa em frustração constante. Quando o progresso não é visível, surgem pensamentos como: talvez isso não funcione, talvez eu esteja perdendo tempo, talvez eu não seja bom nisso. Esses pensamentos não aparecem para ajudar, mas para reduzir o desconforto de continuar. Entender isso muda completamente a relação com a desistência, porque tira o peso da culpa pessoal e coloca o foco no funcionamento psicológico. O problema não é falta de força de vontade, mas uma interpretação interna distorcida do processo. Nesse ponto entram as crenças limitantes, que funcionam como filtros automáticos da realidade. Elas se formam ao longo da vida a partir de experiências negativas, críticas recebidas, comparações constantes e fracassos mal elaborados. Com o tempo, deixam de ser opiniões e passam a ser verdades internas. Quando uma pessoa pensa, eu nunca termino nada, ou isso não é para mim, o cérebro aceita essa narrativa como um fato e começa a agir para confirmá-la. A desistência, então, não acontece por incapacidade real, mas por coerência psicológica com a própria identidade. Manter a meta ativa passa a gerar conflito interno, porque ameaça uma história antiga sobre quem a pessoa acredita ser. Identificar essas crenças é essencial, porque enquanto elas operam no fundo da mente, qualquer esforço consciente será sabotado sem que a pessoa perceba. A autossabotagem surge exatamente como uma tentativa inconsciente de proteção emocional. Quando o progresso começa a acontecer, ainda que de forma sutil, o cérebro entende que algo está mudando. Mudança significa exposição, responsabilidade e possível julgamento. Para evitar esse risco, comportamentos sabotadores aparecem disfarçados de lógica. Procrastinação, perfeccionismo excessivo, mudança constante de objetivos, foco em detalhes irrelevantes. Tudo isso cria a sensação de estar ocupado sem avançar. A mente não está tentando destruir o progresso, mas evitar o impacto emocional de seguir em frente. O mesmo acontece com o medo do fracasso, que raramente é medo de errar. O verdadeiro medo está no significado atribuído ao erro, como confirmação de inadequação ou incapacidade. Por isso, muitas pessoas desistem exatamente quando estão mais próximas de um avanço real. Existe um ponto crítico em todo o processo de mudança, onde o desconforto psicológico aumenta e os resultados ainda não são visíveis. Esse é o momento em que a maioria para, não porque não funciona, mas porque internamente algo está sendo reorganizado. Reconhecer esse ponto muda tudo. Quando a pessoa entende que pensamentos de desistência não são ordens, mas sinais de transformação interna, ela recupera o poder de escolha. A verdadeira mudança mental não elimina o medo, a dúvida ou o desconforto, mas ensina a observá-los sem obedecer automaticamente. A partir deste momento, o progresso deixa de depender de motivação e passa a depender de consciência. E essa consciência é o que separa quem abandona metas de quem atravessa o processo e constrói resultados reais ao longo do tempo.